Vamos falar do poder do front-end. O que que a gente faz, o que que a gente não consegue fazer, até onde a gente acha que pode fazer. Vamos entender melhor o que que é essa área que é apresentado, né, muitas vezes como metade de tudo aquilo que é necessário para um app, enfim. Vamos entender melhor esse escopo. Por definição, o que que é front-end? Então, é sempre aquilo que o usuário tem uma interação direta, seja ela no seu celular, seja ela numa página no seu desktop, ou até mesmo numa interface de geladeira. Assim, se o engenheiro que fez aquilo não se denominou front-end, a gente pode falar que aquilo é um trabalho de front-end. Você tem uma interação direta do usuário, é front-end. E na prática, como que eu e os meus colegas engenheiros de web, como que a gente interage com o front-end? O que que na verdade está nas nossas mãos no dia a dia? Então, a UX, a gente pode falar aqui, mas a gente tem uma área de UX, a Vanessa está fazendo umas telas aqui, mas quem vai ter que executar isso no código, às vezes, não está levando isso em consideração, não está levando em consideração os pressupostos da Vanessa e vai assumir uma coisa diferente para um cenário que ela talvez não tenha pensado. Então, muitas vezes, na prática, quem está definindo a experiência do usuário é o front-end. A performance é a mesma coisa. A gente pode ter um back-end super robusto que devolve tudo em milésimos de segundo, mas se o seu front-end não está servindo isso de uma maneira otimizada, não está servindo os próprios assets dele, as imagens do site, os textos, etc., o seu usuário pode nem chegar a ver as requisições do back-end. Então, o primeiro gargalo de performance que a gente tem na aplicação pode ser do front-end também. Terceiro ponto é a questão de acessibilidade. Eu posso deixar a minha aplicação, o meu site, completamente invisível para quem é cego. E alguém vai argumentar, mas ele já não está vendo mesmo. Bom, mas ele pode muitas vezes navegar com leitores de tela. E se eu não colocar as definições semânticas dos meus elementos, o leitor de tela não vai saber diferenciar um menu de navegação de um parágrafo do meio do texto. Então, eu também sou responsável por toda a acessibilidade. Isso vai muito além de acessibilidade para pessoas com questões, com deficiências visuais, etc. Pode ser também o tamanho dos botões para gente que não consegue enxergar, ou daltônicos, as combinações de cores. Internacionalização e copy, né, os textos do site. Então, eu geralmente recebo os textos que eu tenho que colocar no site, muitas vezes eu copio e colo, então se vier errado da fonte, vai errado para o front. Às vezes a gente tem que escrever da nossa cabeça e não conheço muitos frontends que são de humanas. E também a execução do design, das animações e das interações. Então a gente já tem muito poder nas mãos. Não concordo com todo esse poder, acho que a gente podia dividir um pouco melhor, mas vamos entender onde que o front-end começa, por onde da onde ele parte para resolver todas essas questões hoje em dia. Somente de três tecnologias. São só três, é sempre essas três. A gente tem uma ajudinha de um monte outro de tecnologia, montes de tecnologia, montes de nome, mas resumidamente é sempre HTML, CSS e JavaScript. Então a gente vai começar a tentar resolver todas essas questões de UX, performance, acessibilidade, blá, 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 tudo sempre com essas três tecnologias. E onde que a gente para? Onde que a gente pega o bastão e fala, bom, daqui para frente eu preciso da ajuda de um back-end, eu preciso da ajuda de um DevOps. Como é que eu passo o bastão? Para quem que eu passo? Quando que eu passo? Geralmente, no meu caso e no caso dos meus pares engenheiros, quando a gente quer algum back-end personalizado. Há um campo que salvava os usuários na base, agora não é mais um e-mail, são dois e-mails. Então, eu vou pedir para alguém mudar lá na tabela para aceitar isso no endpoint que ele está me passando. Ou, por exemplo, eu quero servir meu site mais rápido para quem está no México, eu preciso fazer uma mudança de servidor aonde meu site está hospedado. Eu vou pedir para o meu DevOps mudar o deploy para aquela região, usar um sistema de CDN melhor para aquela região. Então, esse geralmente é o limite do front-end, quando a gente precisa de um back-end personalizado e operações de servidor. No entanto, não é mais bem assim. A gente já não precisa mais desenvolver essas soluções in-house.
Então, aqui tem uma lista de serviços, entre elas APIs, Cloud Functions, serviços de hospedagem, que é uma maneira de você terceirizar esse desenvolvimento de back-end personalizado ou dessas necessidades de operações de servidor. Então, por exemplo, aqui no meio tem esse vermelhinho, é a API do Twilio. É uma API para você mandar mensagens de SMS. Então, eu não precisaria estar desenvolvendo todo um back-end para isso, quando eu posso simplesmente integrar a minha aplicação direto com o Twilio. Ele expõe tudo. A maioria desses caras aqui são exemplos de API, então são todos consumíveis pelo browser. Então vamos pegar um cenário real aqui na 5.5 de como a gente às vezes não entende muito bem o escopo do front e o escopo do back-end. Preciso de um app. Vamos pegar um cenário que é hipotético. Vamos fingir que isso nunca aconteceu aqui na empresa, apesar de acontecer o tempo todo. A gente tem uma área que precisa de uma informação, que ela sabe que uma área que teve interação anterior podia ter pedido essa informação, e agora ela quer que isso faça parte do fluxo para que ele possa dizer, por exemplo, qual é o risco de investir nesse cliente, uma vez que ele já fez o onboarding, já passou as informações primeiras para o usuário. Então, ele acha que ele precisa de um app que faça isso, né? E na cabeça da pessoa que está pedindo o app é tudo, é o front, é o back, é a equipe de UX, ele precisa de um app para desenvolver isso. Na minha cabeça, a primeira coisa que eu penso é que ele precisa disso. Mas às vezes é um pouco rude falar isso, eu sugiro isso. Mas quando insistem muito no app, o que está se pedindo é um CRUD. Ele quer guardar algum dado, olhar para esse dado depois e talvez alterar esse dado no futuro. 90% das demandas são assim. Quando não é uma demanda institucional, né? Eu estou falando sempre num contexto mais de aplicação. Então pronto, vou resolver tudo com o front. Agora que você me falou que dá para fazer tudo com todas aquelas APIs, vou resolver todos esses problemas com chamadas de API. Entra numa questão de segurança. A gente não consegue fazer todas essas chamadas, essas integrações direto no front. Porque vamos pegar o exemplo do Twilio. O Twilio, por exemplo, vai mandar a mensagem de SMS toda vez que eu chamar um endpoint que ele me passar com uma chave de acesso que ele me providenciou. Se eu deixar isso exposto no meu front-end, todo mundo que inspecionar a minha página vai poder pegar minha chave de acesso e agora ele pode mandar SMS na minha conta, né, as minhas custas. Então a gente precisa dar um jeito de esconder essas chaves de acesso. Aí a gente costuma passar para um back-end. Então vamos pegar essa chamada para a API do Twilio, colocar num back-end, que ele vai guardar essa chave de acesso para nenhuma pessoa conseguir acessar e não é pública e vai me devolver uma URL que pode ser acessível via um token através de um login, ou até mesmo uma URL pública que valida o cliente, se é um cliente numa lista permitida ou não. Então, a gente geralmente resolve esse tipo de integração com back-end, mas a gente também não precisa mais disso. A gente poderia estar colocando essa chamada de acesso ao Twilio numa Cloud Function, que seria uma funçãozinha nas nuvens que está lá no contexto delas guardado e secreto essa chave de acesso, e ela faz a chamada com o Twilio e me devolve a resposta, e a interface disso é uma URL, uma API pública ou restrita a algum cliente, ou restrita a algum token, mas sem precisar criar uma abstração tão grande quanto um back-end somente para fazer integração com serviços terceiros. E isso se aplica a muitos desses cenários que eu listei aqui, para hospedagem, para permissão. A gente tem, por exemplo, na Amazon tem aquele Amplify, que muitos dos backers aqui já conhecem, que é um sistema de você fazer login dos seus usuários e granular as permissões, todas através tudo isso através da interface dele. Então, o front-end só precisa fazer a integração disso e não precisa mais ter um back-end administrando esse banco ou cuidando desse serviço. Então, muitas dessas coisas que a gente está vendo ali, que a gente viu que era os limites do front-end ali atrás, a gente já consegue fazer. A gente vai partir da aplicação de sempre, um HTML, CSS, JavaScript, e a gente vai começar a usar, por exemplo, funções na nuvem, servindo de interface para consumir uma API terceira, e ela sim vai proteger as nossas chaves de acesso. Então a gente poderia, hoje a gente faz no nosso fluxo inicial com nossos clientes, a gente recebe eles num formulário front-end e manda para um back-end nosso, e esse back-end faz a integração segura com o HubSpot.
a gente podia cortar uma camada, uma das etapas nesse processo, colocando essas integrações do HubSpot em funções de nuvem, por exemplo. Bem como a gente podia estar armazenando esses mesmos dados em serviços como o Firebase, o Airtable, etc., que são, inclusive, conectáveis pelo Metabase ou por esses outros serviços que fazem dashboards de dado ou uma leitura mais inteligente dele com gráficos e etc. E eu também gostaria de falar um pouco das coisas que o front-end não precisaria mais estar fazendo, ou não deveria mais estar nas mãos do front-end. Então, são esses 3 pontos. Vou passar brevemente aqui por eles. Então, falando de UX, por exemplo, eu posso não ter pego o melhor exemplo de todos, mas um formulário que funciona muito bem para coisas menos de venda, pode ser institucional, mas menos de venda é o Google Forms. Assim, na escola dos meus filhos, por exemplo, o Google Forms é para tudo, assim, tanto para prova, como para marcar reunião, como para definir o dia das reuniões dos pais, etc. E é uma UX gratuita, boa, que qualquer um pode usar, customizar, fácil de mexer e integrável. Isso que é a parte legal. Isso é integrável com a sua aplicação. Você não precisa tirar o seu usuário da sua plataforma para preencher um Google Form. Você pode embedar esse Google Form na sua aplicação. Assim também como o chat flow do HubSpot. Você mesmo configura um robô, a gente está fazendo isso, o Rafa está fazendo, e a gente bastou colocar a integração dele no front, uma chamada para o serviço deles, e agora outra pessoa de outra área que não é nem técnica está cuidando do desenvolvimento e manutenção desse chatbot. E um outro exemplo interessante que eu queria falar e ressaltar aqui são as APIs do próprio browser, dos próprios browsers, como por exemplo a API de pagamento, que é uma UX boa, gratuita, que vocês já provavelmente viram, já usaram, talvez como subscription ou só mesmo para fazer um checkout. E é uma forma de fazer esse processo que vai funcionar em todos os dispositivos que passarem a adotar essa API, todos os browsers que passarem a adotar essa API. Hoje você já tem o Chrome, o Edge, o Firefox, o Safari, todos usando. Então, assim, você já tem toda a fatia de mercado de browser disponibilizando isso para os seus frontends, e isso está lá disponível. Se você tirou essa necessidade de desenvolvimento de UX das suas mãos e passou para uma comunidade muito maior que está tentando fazer isso com uma preocupação muito mais global. Então você garante uma experiência boa para o seu usuário, não somente dentro da sua plataforma, mas também em todo o ecossistema da web, porque o seu usuário não está usando só a sua plataforma na web, ele está em múltiplas tabs e cada tab está tentando fazer o fluxo de um jeito e às vezes é um pouco confuso de achar o botão de avançar. Eu como front-end sofro disso às vezes. Internacionalização, por exemplo, é um caso que a gente insiste em não fazer direito. Assim, muitas empresas que eu já passei são estratégias diversas. Assim, guarda todos os textos do back-end, o front fala a língua, o back devolve todas as línguas já traduzidas, ele substitui. Por que não passar isso para uma administração terceira, como por exemplo o Localize, que daí você passa a administração disso para alguém que é da área, um redator, algum conteudista, e para o front vira só uma integração, ele só precisa fazer a chamada, o usuário trocou a língua. Esse caso do Localize, ele é até mais inteligente, que ele troca a língua sem precisar fazer um request de novo, ele faz isso por sockets. Então você ainda ganha todos os benefícios de uma empresa que está usando as coisas mais novas de tecnologia. Eles têm essa possibilidade porque eles estão extremamente nichados, né? Eles não estão tentando resolver todos os problemas. Um outro exemplo também é você não guardar textos de tradução at all. Você traduz em real time, usa alguma aplicação de inteligência artificial, o Amazon Translate, não sei o quê, porque o usuário já navega pela internet sem as coisas serem traduzidas, usando o Google Translate, etc. Então ele também vai conseguir navegar na sua plataforma se ela tiver feito em algum momento dessa maneira e não à mão. Execução do design é também um exemplo que eu acho que a gente perde muito tempo no bate e volta, de faz wireframe, vai para o front, volta para um designer que passa para um UX. A gente devia dar mais chance para essas ferramentas que geram código através de interfaces, como por exemplo o Avocode,
Figma, o Sketch, são todas ferramentas que qualquer pessoa, uma pessoa comum, pode arrastar os botões, clicar para lá e clicar e arrastar e redimensionar e trocar e exportar isso para código navegável, código que não tem mais como ser criticado por front-ends puristas, que não é um código bom, não é otimizado, porque às vezes é muito mais otimizado que o dessas pessoas que estão reclamando. Se você quiser saber mais, o assunto foi rápido, porque eu fui pego de surpresa, né? Eu fui pego ontem, mas o assunto é muito grande, tem muito recurso, e eu acho que ele se resume principalmente a você ter um leque de opções, de substituições, de coisas que eventualmente poderiam ser desenvolvidas in-house. Então aqui tem 3 links que eu gostaria que vocês seguissem e dessem uma olhada, até para quem não é da área de tech, para você saber o que você pode pedir para desenvolverem. Então o primeiro site ali, o Jamstack, é um pouco desse movimento de tentar fazer aplicações só com o front, amarrando APIs e amarrando Cloud Functions. O Serverless é um outro site que vai ter um monte, uma gama de exemplo de aplicações que já funcionam sem um back-end próprio, somente com também amarra Cloud Functions, etc. E a documentação das APIs do browser no site da Mozilla também é importante, porque vocês podem ter ciência de tudo que o browser já faz hoje, como, por exemplo, reconhecimento de voz, essas APIs de pagamento, API de reconhecimento de digital, acesso à webcam, a microfone, coisas que a gente, por um bom tempo, nesse surgimento dos dispositivos móveis, só conseguia fazer com aplicações nativas. Hoje a gente consegue fazer só com o front-end desenvolvendo, sem precisar envolver muitas pessoas no processo. É isso, eu vou ficar agora disponível para dúvidas, porque eu falei muitos nomes, muita coisa, eu sei que foi rápido, mas é um assunto que precisa conhecer ferramentas. Eu acho que ele é muito mais rico, ele seria muito mais rico se eu viesse aqui nessa apresentação e trouxesse vários desses serviços e mostrasse o que eles fazem, como o HubSpot, como o Twilio, etc. Então, acho que a gente dá para terminar por aqui. Mas se alguém quiser conhecer mais dessas aplicações e como que funciona isso, qual a viabilidade disso hoje, se a gente podia estar fazendo, o que a gente não podia estar fazendo, agora é a hora de perguntar. Achei bem bacana a apresentação, AB. Acho que você filtrou bastante os conteúdos. A gente sabe que para cada um desses temas, para pelo menos um Smart Hour, a gente quer da área. E só queria acrescentar com uma curiosidade, né, que você comentou da parte de acessibilidade, que hoje ela está sendo bem importante. As empresas maiores que estão se preocupando hoje com isso, né, mas não exime a gente também de se preocupar com esse tipo de ação. Mas o Facebook, por exemplo, Instagram, né, hoje eles usam já APIs de reconhecimento facial que preenche automaticamente tags do image, né? Para quem não é da área, né, a cada imagem, quando a gente coloca lá no HTML, ela tem uma tag, uma propriedade que a gente preenche, que é a descrição da foto, o que tem na foto. E empresas grandes como o Facebook, Instagram, enfim, usam APIs próprias, eu acredito que sejam próprias, né, para fazer esse preenchimento automático. Então, se alguém tiver curiosidade um dia, apertar um F12 lá, um inspecionar elemento de uma foto do Facebook, você vai ver que o atributo alt da imagem vai estar preenchido automaticamente. Ele vai dizer o que contém na foto. Isso é uma das iniciativas de acessibilidade que eu acho bem bacana. Mas parabéns pela apresentação, IAB, só para complementar mesmo. Valeu, isso é mais uma área que eu acho que não devia estar na mão do front-end, exatamente. A gente não consegue pensar em tudo, né? Eu também tenho algumas questões sobre essa questão do cargo do front-end. Acho que a gente já devia estar insistindo mais na separação do engenheiro de usabilidade, do engenheiro de interação, do engenheiro de... Eu ia te perguntar disso, Rafa. Tipo, eu acho que você está na 55 desde o início e agora que a gente está tendo aí mais pessoas focadas nessa usabilidade, né? Como você se sente? Tipo, qual foi a sua sensação, assim, estando dentro da 55, ainda tendo boa parte do tempo ter feito essa questão da usabilidade e às vezes ainda de ter que lidar com isso?
eu acho que a gente ainda tem um gap muito grande, de, das pessoas que trabalham, que estão focadas em usabilidade, com as pessoas que estão levando isso à prática com a implementação. Então, acho que em algum momento a gente precisa misturar esses cargos, ver quem ali de UX quer começar a mexer no Figma e experimentar, exportar e testar isso em produção, e quem do lado do front-end quer se juntar a ele para viabilizar isso e tentar seguir numa área mais focada em engenharia da UX. Então, viabilizar aquelas coisas que o UX está pensando. Enquanto a gente pode ter um outro profissional de front-end que está mais preocupado com a performance da sua aplicação, se os serviços estão, se os assets da sua página estão sendo servidos minificados, com o menor tamanho possível, se está sendo servido de São Paulo para alguém que está acessando em São Paulo. Então, hoje a gente ainda tem que fazer tudo e tem um telefone sem fio muito grande entre áreas, mas eu acho que a tendência é a gente diferenciar mais, quebrar o front-end em duas áreas bem mais definidas. Abe, uma das coisas que a gente pode fazer, por exemplo, que é um caminho que eu acho que faz muito sentido, é ter uma equipe estruturante, né? Que a gente consiga fazer essa interseção, né? Tanto de front, back e usabilidade, toda uma equipe única. E aí, essa equipe é responsável por deixar as coisas preparadas para todo mundo conseguir replicar isso nas suas squads. Eu acho isso bem interessante. Eu acho que uma das coisas que impossibilita um pouco a existência disso, né? Por que a gente não tem isso já? É porque as coisas que estão saindo em produção acabam indo num tempo diferente da capacidade de teste. Então a gente Sim. entra naquele cenário da plataforma de petróleo quando pega fogo, né? Que a melhor coisa que se tem a fazer é deixar pegar fogo, porque é muito caro tentar ir lá apagar. Uhum. Então, talvez seja o caso da gente ter um momento reservado da semana ou do mês para a gente criar alguma coisa do zero, mesmo que não seja para o lucro, mas pelo exercício da ciência mesmo. Vamos tentar fazer uma aplicação do zero aqui que não vai resolver nada, mas para botar em prática uma nova metodologia, uma nova tecnologia. Sim, faz sentido. O AB, tudo bem? Aqui é o Fidelis. Uma dúvida, acho que o front-end é super importante aí para marketing e performance, né? E está muito envolvido assim na parte de traqueamento. Como que você vê essa parte de traqueamento? Qual que é a melhor maneira de fazer o traqueamento? Como que você aborda essa parte? Eu não sei, eu acho que talvez essa pergunta venha muito com o pressuposto de que só quem pode programar é o front-end ou é o back-end. E talvez a gente esteja precisando de pessoas que botem mais a mão no código em alguma coisa específica. Então, a gente ter alguém focado em Search Engine Optimization que só está fazendo isso, está se preocupando em colocar tags e depois consumindo isso de um Google Analytics. Então, talvez alguém com um perfil mais de estatística, ou talvez alguém com um perfil mais de línguas. Assim, eu acho que não dá para achar que só porque alguma tecnologia vem do front ou tá lá no front, né, tá sendo consumida pelo front, como por exemplo a indexação do seu site por robôs, etc., seja uma responsabilidade do front-end developer, né, do profissional que foi contratado com esse cargo. Então talvez isso Perfeito. esteja muito mais do lado de quem vai analisar esse dado depois. Não, perfeito. E aí, eu acho que o desafio é deixar o mais user-friendly possível, né? Lógico que não tem como o cara se especializar, mas acho que fazer essa ligação é muito importante, né? Como fazer ela. A gente está vendo aí a plataforma do Google Analytics não tem um ano que fica sem alguma alteração significativa na interface, né? Eles estão buscando deixar isso mais friendly, até mesmo a parte de você colocar as tags no seu site, né, pelo UG Tag Manager. Então ainda tem, eu sinto que ainda tem uma resistência muito grande de pessoas que ainda não programam em começar a programar. Se tirar um pouco esse mito de que programar é só responsabilidade de quem é o front-end ou o back-end, porque eu acho que assim, não é um caminho velado, sabe? Está disponível para todo mundo e não é um caminho que você precise de uma formação, de alguma coisa formal para conseguir, né? Você não precisa de um curso universitário
para conseguir fazer isso. Está tudo 100% disponível. Não é como se eu estivesse pedindo para todo mundo tentar ser um pouco médico. Boa, ótimo exemplo. É isso, os backends querem falar alguma coisa? Bom, Rafa, acho que tá todo mundo mudo. Enfim, você falou aí de o pessoal pegar, programar. Queria muito saber o que vocês fazem fazer, de verdade. Como uma pessoa, tipo, que tá mais, às vezes, no business, eu sinto realmente muita falta, às vezes, de entender esses papéis. Então, para mim, deixa sempre um pouquinho mais claro. E acho que quando você estava falando, você respondeu minha pergunta, você chegou falando, tipo, que seria até interessante ter aí uns exercícios de metodologia e tal. E assim, eu acho que isso falta até para quem não está programando em si, sabe? Eu sinto que realmente a gente hoje está num cenário que precisa muito, muito, muito entregar aí as coisas e às vezes nem sempre está ali numa situação que a gente consegue seguir, né? Tipo, sustentavelmente. Mas eu também acho que a gente devia fazer esse exercício até para, tipo, todo mundo ser mais acerteiro, às vezes, numa demanda, sabe? Porque eu, pelo menos, às vezes sou meio sem noção do que eu tô falando, do que eu tô pedindo. Mas acho que é por essa falta de conhecimento, assim, do trabalho em si. Eu realmente acho que precisava ser mais explorado mesmo. Eu não conheço outro caminho de aprender que não seja errando. Então, se a gente não pode errar em produção, então vamos tentar errar com testes próprios, né? Com um cenário mais tranquilo. Bom, agora eu vou dar minha cota de contribuição também. Primeiramente, Rafa, parabéns aí pela Smart Hour. Ficou muito louco, muito legal. E queria deixar aqui também, hoje o front-end ele consegue ser mais independente do back, igual você falou ali. Ele consegue se virar de forma mais simples e mais prática do que há uns tempos atrás que você precisaria de um DevOps ou de um back-end para poder fazer integrações ou até mesmo para desenvolver uma estrutura. Então, hoje o front-end ele consegue ter uma independência maior e ter ferramentas muito mais abrangentes, né? Então, eu acho que hoje o front-end ele tem um grande poder em mãos. Eu acho interessante frisar nessa questão do poder do front-end, porque o que eu sustento aqui, na verdade, é que a gente tire muito desse poder da mão de um funcionário, né? Que a gente consiga participar mais dessas etapas todas que a gente falou aqui na palestra, para que o pessoa que está já com bastante experiência na área de front-end possa focar em questões mais técnicas, como performance, se as execuções estão onerando muito do renderizador do browser, enfim, fica muita responsabilidade que o front-end já sabe que não precisa ser dele na mão dele, então às vezes até fica uma situação que ele não quer estar fazendo aquilo só porque ele sabe que um outro serviço faria muito melhor. Outra coisa que eu gostaria de pedir aí para o pessoal que não é de tech é para vocês navegarem com o intuito de roubarem as coisas para a aplicação de vocês aqui para a operação da 55. Vocês viram alguma coisa legal num site, alguma experiência boa? Avisa, fala, olha, esse site aqui tem o melhor formulário de cadastro que eu já preenchi. Eu dei risada quando eu enviei o botão de enviar, quando eu cliquei em enviar. Então, naveguem também bastante com esse intuito, assim, de fazer benchmarking em absolutamente tudo que vocês estão clicando. Assim, as páginas que vocês acessam todo dia, a página do checkout do Mercado Livre, etc., essas páginas têm alterações com frequência, percebam elas. E comentem com a gente, porque a gente tenta ser hard user, né? Quem trabalha com tecnologia, navegar bastante, usar bastante aplicativo, perceber bastante essas coisas, mas nem todo mundo tem as mesmas necessidades e às vezes a ideia genial está num aplicativo de cachorro e eu só tenho gato. Então comentem as experiências boas que vocês têm na internet e as experiências ruins também, porque tudo isso é válido para a gente. A gente recebeu feedback de outras pessoas,
É importante. Eu sei que eu sou viciado em vários padrões de interface, que eu acho bom porque eu já vi muitas vezes, mas é interessante ver a opinião de pessoas que talvez não tenham esse vício nesse segmento de mercado que costuma usar uma interface X ou Y. Valeu, gente. Obrigado pela participação de todos e todas.